Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite para você que é fã de basquete, está conectado aqui no Basquete Transforma Podcast, mais uma iniciativa do projeto Basquete Transforma SC, essa parceria simplesmente sensacional entre a NSC e a Federação Catarinense de Basquete. Na apresentação, o Clube do Basquete, eu, Marcelo Piovanotti, a voz do basquete catarinense, e junto comigo, uma das maiores estrelas do basquete sobre rodas do nosso estado, multitalentoso, Aldo Mundi. Boa tarde, Aldo. Boa tarde, Marcelo Piovanotti. Boa tarde a todos que estão conectados para assistir mais esse grande episódio do Basquete Transforma Podcast, sempre recebendo aqui as pessoas que fazem o basquete acontecer em Santa Catarina e que tiveram suas vidas transformadas pela melhor modalidade do mundo. E Marcelão, hoje presença mais do que ilustre aqui, um casal queridaço nosso, a gente ama eles de paixão, já queria ter trazido eles há algum tempo, mas conseguimos. E estamos aqui hoje, um bate-papo vai ser sensacional. Vai ser bom demais, né? Pô, Aldo, hoje, The Love's in the Air. The Love's in the Air. Que sucesso. Sensacional. De fato, o casal 20 do basquete catarinense está na mesa com a gente hoje, Aldo, que vai ser bom demais. Bom demais, Marcelo. O ecossistema do basquete inteiro está aqui com a gente, né? Porque nós temos atleta, dirigente, oficial, né? representante da FCB, árbitro, treinador e árbitro. Tudo aqui. Tudo aqui, um pacote, um combo. Um combo sensacional. Então temos conosco hoje aqui o casal sensação do basquete do nosso estado, Virley Kunz, Cris Machado. Obrigado pela presença, salve de palmas, salve de palmas. Boa tarde, gente. Boa tarde, feliz com essa participação, honrada com o convite. Legal. Exatamente, estamos muito felizes de estarmos aqui. Espero que seja uma conversa boa aí, que a gente consiga responder tudo o que vocês querem. Só pergunta difícil a gente fez, né? Temos 12 atletas numa van em direção a São Paulo, partindo de Jaraguá do Sul. A que horas eles chegam em Curitiba? Quem é o armador? Sensacional. Mas vieram lá de Jaraguá, obrigado, né? Fizeram boa viagem, deu tudo certo? Boa viagem, bem tranquila. Hoje não tinha nenhum congestionamento em Itajaí, ali passamos bem tranquilo. Já fomos na Federação de Basquete lá dar um cheiro e viemos para cá. Coisa linda. Certeza vai ser uma conversa sensacional, porque a trajetória, né, de vocês dois, tanto individualmente como casal, é um espetáculo aí. A gente tem prazer para nós a gente poder dividir isso aí com o pessoal que acompanha aqui o Basquete Transforma Podcast. Então, antes de a gente começar a nossa conversa aqui, as perguntas difíceis que o Marcelo separou para fazer para eles, nós vamos fazer o nosso momento, a nossa audiodescrição. Afinal de contas, o Basquete Transforma Podcast é um podcast inclusivo. Eu vou começar por mim, sou o Aldo Mundi, sou caucasiano, estou com a barba por fazer, estou usando o boné preto do Clube do Basquete Podcast, com o nosso logo aqui alaranjado, nossa camisa preta polo também, com o símbolo do Clube do Basquete e nossos apoiadores. Sentado aqui numa mesa preta também, e à minha esquerda está a voz do basquete catarinense, Marcelo Piovanotti. Então, eu sou Marcelo Piovanotti, também caucasiano, barba já bem grisalha, curtinha, boné preto do Clube do Basquete, camisa preta, gola polo com garbo e elegância. Estou à esquerda de Aldo Mundi e estou à frente de Virley Kunz, que vai se audiodescrever. Bom, então eu sou a Virley, cor parda, olhos castanhos, cabelos curtos, com mechas para o momento especial. Visto um agasalho cinza com rosa, e à minha esquerda está o Cristiano. Eu sou o Cristiano, tenho 1,78 m, também sou branco, careca, barba mais ou menos feita, né? Que tem que fazer quinta-feira, que tem um jogo do adulto, então quinta que ela tem que estar bem aparadinha, né? Para não dar... estou à frente do Aldo. Sensacional. Que legal. Coisa linda. Virley e Cris, vocês respiram basquete o dia inteiro ou tem algum momento que assim, agora podemos conversar sobre qualquer coisa menos basquete? Como é que é no dia a dia? Olha, dá para falar que além do basquete a gente fala dos filhos, né? Que é muito importante, da família, mas o basquete toma 70%, 80% da nossa conversa é o basquete. Daí o trabalho, né? Que graças a Deus está fluindo bem, e as crianças, né? Que a gente tem que ter toda a atenção, né? São quantos filhos? 2 filhos, Miguel, de 12 anos, e o Matias, que fez 8 anos. Olha aí. Idade boa, né? Que joga basquete. E eu tenho uma mulher, na verdade, né, a Anabel, que está com 26 anos, do meu ex-casamento.
Ouvi, mas quando vocês conversam sobre basquete, combina a conversa, conflitam na conversa, divergem, concordam, como é que funciona? Eu penso que sempre de uma forma harmoniosa, né? Eu penso que essa comunhão nossa surgiu mesmo devido ao basquete, e foi um crescimento, porque no período que eu jogava mesmo, o Cris, já tinha conhecido o Cris no meu período lá atrás, no auge, né, como atleta mesmo, e sempre como um ponto de apoio e também de crítica, vamos dizer. Tanto que agora também, ele como árbitro, muitas vezes a gente troca opiniões assim, como foi minha arbitragem? Ou mesmo quando eu estou em atuação, né, no Master, mas como foi o jogo? Tanto que muitas vezes ele foi meu técnico também. Então, é mais um elo na nossa vida, o basquete, assim, né, a gente usa ele como um crescimento pessoal e profissional. Então, quando vocês se conheceram, ali a primeira paquera já foi sobre o basquete. Quer a história? Claro. Vamos lá, vamos lá. É óbvio que a gente quer essa história de amor. A história toda. Ó, ficou vermelho. Na verdade, assim, eu era professor da Univille, da disciplina de basquete. A Virley tinha sido campeã dos Jogos Abertos em Concórdia em 97 e Joinville contratou a Virley para vir para Joinville. E eu, como professor da faculdade, o professor Tito lá, né? O professor Tito fez toda a parte de currículo, né? Da matriz curricular. Ela veio e, sabendo que era uma estrela do basquete, até então não conhecia. Falei, ela vai jogar universitário para nós. O Tito falou, tranquilo, ótimo, mais uma jogadora. E quando ela veio, como eu não conhecia, eu falei com as meninas que eu conhecia, falei, avisa a Virley que o treino é tal dia e tal hora. Metido. Para ela aparecer no treino. E ela achou, quem que é esse metido que está me chamando aí, né? E tal. E depois daí a gente começou os treinos na faculdade, ela como minha atleta, né? Fomos para os Jogos Abertos, para o Jux, na verdade, né? Fomos campeões lá em Criciúma, depois fomos para o Brasileiro, e ali começou eu conhecer a Virley. Aí depois a gente começou a trabalhar junto com a arbitragem lá em Joinville. Eu já trabalhava com a arbitragem, e como ela era acadêmica, né? E sempre quem é relacionado ao basquete a gente levava para até ajudar nos custos da faculdade e tudo mais. Então, e Joinville naquela época tinha muitos jogos, entre empresas e tudo mais. Então a gente começou a se conhecer ali. Aí depois eu tive a minha separação, e depois da minha separação que a gente efetivamente daí começou a ficar mais próximo. Ô Virley, mas desse metido para um ficar mais próximo, qual foi o processo? Na verdade, não foi tão rápido assim, porque eu realmente, quando eu fui contratada, eu estava muito focada no basquete. Então, eu já saí, eu cursava em 5 turmas diferentes, devido à grade lá do Oeste ser diferente. Então, eu, inclusive, tinha aula à noite, então eu partia de uma turma para outra, e durante o almoço eu fazia minha série de arremesso, porque as meninas faziam de manhã. Então, eu estava muito focada. À tarde treinava, ajudava da escolinha. Então, assim, eu tinha esse envolvimento na faculdade, mas realmente essa parte inicial era muito profissional. Eu digo metido porque, assim, eu não conhecia ninguém, né? Cheguei na faculdade, eu sabia e queria jogar universitário, mas... não, você foi convocada, mas nem se apresentou. Eu falei, nossa, pensei, não deve ser uma pessoa muito de fácil trato, né? Porque chegou assim, nem se apresentou, já mandou o recado, mas tudo bem, né? E assim foi, mas esse foi o processo, né? Eu continuei jogando lá, e depois a gente foi se aproximando mais. Daí em 2000 que a gente começou a realmente namorar-se, né? Então, 24 anos se foram já, quase bodas de prata. Não, 24, tempo, né? Deu 24. 24 de posse. 24 segundos de posse. Tem que arremessar agora. Espero que não estoure, né? Sensacional. Um casal 100% formado no seio do basquete catarinense. E os 2 filhos, um de 12 e um de 8, né? Já estão no basquete, já tem contato com a modalidade, ou vocês encontraram a resistência que todo brasileiro encontra em relação ao futebol? Na verdade, assim, a gente nós dois somos profissionais de educação física também, né? Então a gente percebe que o Miguel de 12, ele não tem tanto cunho para o esporte. Ele faz mountain bike, faz basquete também, mas eu acho que ele não vai enveredar para o basquete, sabe? A gente tem essa percepção, talvez mude, né? Porque está com 12 anos ainda.
O Matias já não. O Matias de 8 ele é mais esportivo já. Atlético. Mais atlético, gosta mais, está fazendo... Os dois fizeram judô também, né? Agora o Matias está no atletismo e no basquete. Mas o Matias tem mais predisposição. Tem mais predisposição para o esporte. Vamos ver. Já temos o candidato a filho preferido. Ó. Na verdade, a gente... O Miguel é das exatas, assim, parte de estudar, de matemática, tudo isso é com ele. A minha formação é educação física, mas eu sou mais especialista nessa parte de repertório motor mesmo. Então, o ano passado, eu fui redirecionada ali para a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Porém, a minha base mesmo é na escola com os pequenos, essa parte de coordenação motor, enfim. E nós sabemos que o esporte, ele bem direcionado, ele traz, né, agrega nessa questão motor. E depois, eles tendo esse repertório, eles vão escolher o... Claro que a gente tem uma pequena tendência a estimular para o basquete, mas assim, o que jogar e se divertindo, né, no processo é o que a gente espera. Mas eles pedem para vocês contarem história, por exemplo, principalmente da tua época de atleta, eles se interessam pela história de vocês no esporte? Como é que funciona isso? Eles não estão nessa fase ainda. Para eles, a gente sai pro basquete e a graça de Deus, assim, a gente tem pessoas ao nosso lado que nos ajudam muito, porque como nós estamos muito fora por causa do basquete, elas que fazem essa parte de cuidar deles, né? A minha mãe e a nossa comadre e o compadre lá, que foi um achado assim, que hoje eles são já dindas, dindo e dinda, né? Do menor, já pelo vínculo que se criou. Então, por exemplo, viemos para Floripa hoje. Não dava para eles ir para a escola, porque lá em Jaraguá estava chovendo, não tem como eles buscar na escola. Então, eles já foram direto para a casa da nossa comadre. E a gente vem tranquilo, não pensa, como será que eles estão? Será que eles estão bem? Não, eles estão bem. Sabe? Isso para nós é um conforto muito grande. Então, faz com que a gente trabalhe leve, sabe? E eles só falam assim, vão para o basquete, eles só vão para a casa da comadre, vão para a casa da minha mãe, né? Mas eles têm noção da importância que vocês têm para a modalidade no Estado? Que não são um país à toa, assim, né? No esporte vocês são pessoas muito importantes. Referências, né? Exato. Eles têm uma noção de que eu fui jogadora lá atrás, né? Poxa, a mamãe foi para fora do Brasil para jogar basquete. Mas você fazia muita cesta mesmo, mãe. Porque eles não presenciaram isso. E quando eu voltei a jogar o Master, como não tem praticamente Master aqui no nosso estado, né? Que é um projeto que está aí em crescimento, mas é um início. Então, as viagens são para fora. A gente vai para São Paulo, para Brasília, para Mato Grosso, então... Vamos nós dois, né? Então, eles acabam não... Aí que eles começaram a perceber um pouco, porque daí vem com uma medalha, vem com um troféu de melhor lance livre, sabe? Daí sai uma reportagem. Sai uma reportagem, vira alguns vídeos na TV da mamãe jogando e tal. E Então, tem a palavra seleção envolvida. Mas isso aí que o Cris destacou, né? De ter esse apoio extra-quadra, né? Porque... Realmente, quando a gente conversa aqui, é uma pessoa da família ligada ao basquete. A gente sabe como é que funciona final de semana, né? Principalmente depois de julho acaba, não tem mais final de semana, todo final de semana a gente trabalha. Né? Então, geralmente alguém fica com as crianças, mas no caso de você, né? Os dois estão na função. Então, isso aí, realmente, essa logística aí encaixa direitinho quando a gente tem a pessoa para fazer esse papel. É extremamente importante, assim, porque a gente, lá em Jaraguá, nossa região é de muito basquete, né? Então, a gente trabalha bastante. O ano passado, dá para contar nas mãos dos dedos das duas mãos os finais de semana que nós tivemos livre, sábado e domingo, sabe? Então, nós trabalhamos muito mesmo, né? E eles entendem isso, porque a gente está pessoalmente, a gente está reformando a casa, colocamos placa solar também, essas coisas todas, assim. Então, eles sabem que a gente está trabalhando porque a gente tem que pagar as nossas contas, assim. Então, e eles entendem perfeitamente, sabe? Isso nos ajuda bastante, sim. E o basquete tomando conta da família, né, Marcelo? Café da manhã, assim, eu passo um pão, passo um gancho, dá um ganchinho aqui, ó, sensacional. Eu quero pegar esse aí, parou, a técnica tua, já dá na mesa do café, né, já começa ali, aquela coisa de conteúdo sensacional. Vilei, ano passado, nós tivemos em dezembro, né, a festa dos beneméritos, e você foi alçada, né, a condição de benemérita da Federação Catarinense de Basquetebol, né? A maior honraria que a federação concede aí aos seus membros. O que isso representa para ti? Eu devo tudo ao basquete.
assim, sem romantizar, né? Porque eu fui apresentada ao basquete com 9 anos, numa praça, né? Um professor de Ponta Grossa passou por lá, agora até ele faz parte do Universo Master, né? A gente se reencontrou por aí. E a partir de então, ele anda comigo, né? Como nós falamos anteriormente, ele que me direcionou para uma faculdade, ele que me direcionou depois para essa vida profissional, dando aula de basquete, que eu até me sinto assim como pagando uma dívida. O Cris fala assim, poxa, mas quanto tempo? Porque eu queria oportunizar para outras crianças o que me foi dado, né? Então, muito tempo trabalhando em projetos de basquete, depois arbitragem, agora voltando para Master, então ele anda comigo desde os 9 anos. Amo o basquete. Então, assim, foi mais um prêmio, mas assim, o maior deles eu recebi lá atrás, né? Nesse convite, e a partir daí foi só... E assim, eu gosto de enfatizar isso, que ele mudou a minha vida, porque eu sou de uma família muito digna, assim, mas uma família muito, muito simples, pai de trabalhador de empresa, e mudou o paradigma, né? Então, eu, de uma família muito numerosa, fui a primeira a cursar uma faculdade, de muitos primos que vieram antes, mas que não tinham acesso, e depois, com essa minha entrada na faculdade, que foi ali mediante o esporte, né? Porque eu consegui pagar a faculdade com o basquete. Vieram muitos outros. Então, eu digo assim, o basquete, ele não só transformou a minha vida, ele mudou a história de uma família. Muitos primos vieram depois motivados pelo esse meu exemplo, né? Então, realmente, ele transforma, ele motiva, ele impulsiona. É fantástico. E o fato de ser benemérita, então, veio a coroar. Mas, assim, o maior presente eu já tive lá atrás. Eu falo, não foi nem medalhas. Claro, foram muitas, muitas oportunidades, muitas conquistas, muitas derrotas. E eu digo assim, todo esse processo fortalece para a vida, né? Porque a gente percebe que, ganhando ou perdendo, tem que continuar, se ressignificar. Então, não tem como esclarecer, né? E uma época que o acesso ao ensino superior é bem diferente da realidade que nós temos hoje em dia, né? Nós temos questão de ensino à distância, né? Então, o basquete já naquela época ter oportunidade realmente um grande diferencial, né? Nessa tua trajetória. Foi. Eu tinha muito isso. Eu falava para o meu pai, não, eu vou... Aquele sonho de criança, não, eu vou fazer faculdade. Mas para eles era algo muito distante, né? Porque meu pai estava ali, como eu falei, batalhando para o sustento da casa, né? Então, o basquete, ele trouxe, né, culturalmente também, oportunidade de viagens que eu nunca teria sem jogar basquete. Então, muito legal. Meus pais, eu tenho que frisar isso, que eles, mesmo sendo pessoas muito simples, eles encaminharam os filhos para o esporte. Então, meu irmão mais velho jogou vôlei e também a nível, assim, ele não foi, né, mas a nível de seleção catarinense ele conseguiu. Meu irmão mais jovem foi jogar handebol, xadrez, mas, assim, eles tiveram essa expertise de canalizar para o esporte, sabendo que seria uma oportunidade que abriria portas, né? Com certeza. Mas o orgulho da família foi você, né, Virley, que foi para o basquetebol, o melhor esporte do mundo. Né? Fato. Mas, Vi, 9 anos, né? Uma criança, 9 anos, né? E recebe o convite para jogar basquete. Mas tem lembrança desse primeiro contato com a Laranjona? Que momento foi esse? Eu tenho. Eu estava brincando numa praça, esse professor passou e perguntou, mas... como que é teu nome? Falando francamente, aquele jeito, porque nós brincávamos muito, era muito seguro, né? A gente fazia aqueles campeonatos de queimada na rua, aquela coisa muito raiz. Aí eu olhei para ele e falei, minha mãe não deixa conversar com estranhos. Aí ele falou, eu quero falar com a sua mãe, porque me falaram que você tem 10 anos. Eu falei, eu tenho 9. Aí, a partir daí, esse professor, né, ele tinha ido à Concórdia, ficou 1 ano lá trabalhando, né? Benhur Chiconato. Técnico de cadeirantes também, lá de Ponta Grossa. Sim, de Ponta Grossa. E aí ele conversou com a minha mãe, e aí uma Kombi, porque nós morávamos longe do centro, né, num bairro longe do centro, para que eu fosse, porque na minha escola não tinha tabela de basquete. Aí eu fui lá 2 meses,
Mas eu era novinha, eles tinham já uma equipe assim de 17 anos, mas instigou, né? E no ano seguinte eu vi que teria uma escolinha, e aí chamei todos os amigos lá da rua e fomos. Tinha 9, 10 meninos e eu, né? Porque eu fazia o racha lá com a meninada. Aí fomos lá nessa escolinha, fiquei um tempinho lá, eles viram que eu estava progredindo. Aí foram conversar com a minha mãe novamente para trocar o período da escola para que eu treinasse à tarde. E aí, com 12 anos, eu estava indo para Jogos Abertos. Naquele ano, tem a reportagem, arte de fazer cesta, começa aos 12 anos, feita pelo Maceió, falecido agora. Mas, assim, então, eu tive a oportunidade de ser, porque lá não tinha assim, aquela estrutura de muitas categorias. Então, bem novinha, eu ia junto com os maiores e assim foi. Mas foi amor à primeira vista? Foi. Foi? Ele me levou lá, eu gostei, né? Eu via tudo aquilo, né? Fiquei maravilhada. Era um começo de projeto também em Concórdia. Aí, logo depois, foi o Sobé foi contratado, falecido também Sobé, um estudioso do basquete. E aí foi crescendo, tanto que em 97, o fruto desse trabalho, né, nós tivemos a vitória inédita, né, Jogos Abertos lá, lotado aquele ginásio. Foi o único título de Concórdia nos Jogos Abertos, basquete feminino, foi em 97. Aí, naquele ano, eu fui contratada, ano seguinte, né, por Joinville. E o seu começo, Cris? Eu na escola, na verdade, professor Ayrton Luiz Choquete, nosso Ito lá de Jaraguá, né, tinha as escolinhas lá e eu sempre pratiquei o basquete, né? Então me identifiquei, jogava nos jogos da cidade, depois também fui para a equipe de Jaraguá, mas sempre fui mediano, nunca fui um atleta expoente assim, né? E naquela época eu fazia escolinha da VEG, isso lá em 87. Então, para os pais de Jaraguá, mães de Jaraguá, se o filho tivesse na VEG, era aposentadoria lá, né? Não precisava se preocupar com mais nada. E um momento eu cheguei, mãe, eu vou fazer educação física. Não vou mais trabalhar na VEG. Foi um clima tenso, como diz. Mas como assim? Porque eu era do esporte, né? Eu vivia, na verdade, assim, depois eu fiz a escolinha, me formei, comecei a trabalhar na VEG, estudava de manhã, trabalhava segundo turno, saía do segundo turno, ia para casa, trocava de roupa, ia para Arthur Miller para treinar das 10h30 à meia-noite. Com o professor, o nome dele era Itá, que ele é lá de Itá. Inclusive, encontramos ele um tempo atrás lá em Itá. Então, eu fazia isso pelo basquete, porque eu gostava muito. Então, eu falei, eu vou fazer educação física. Daí, comecei também com escolinhas. Fiz a minha faculdade também, pagando com o basquete, bolsa pela secretaria lá de Jaraguá. E depois fui como árbitro técnico, jogador, menos daí, né? E estamos aí. Jogador mesmo, assim, fosse até que categoria disputando? Eu fui até o 17, até joguinhos. Aí quando começou a faculdade, já fosse mais pro lado de treinador? Já fui pro lado já de treinador daí. Sentia que tinha assim, essa vocação para treinar? Assim? Escolinha e árbitro, porque o ano que vem, até perguntei pro Camaroto ontem qual que era a minha ficha de inscrição lá na federação. Eu sou o número 37 de 1995. Então, desde 95 eu sou árbitro de basquete. Só que, claro que depois eu tive uma parada quando fui técnico, né? Mas a minha, desde 95. 30 anos como árbitro ano que vem. É uma estrada sensacional. Quase se aposentando. Já, pelo tempo isso mesmo. Pelo tempo, né? Mas e a arbitragem? Esse gosto pela arbitragem começou como? Também nos jogos lá em Jaraguá, porque os próprios atletas sempre apitavam os jogos das categorias menores, né? Então, daí quem era árbitro, Tubes, naquela época, que era lá de Jaraguá, ele falou, você tem jeito, por que tu não segue, né? Daí que veio o convite da gente fazer o curso de arbitragem pela Federação Catarinense. A gente fez, até acho que fui eu e o Nicolas, lá de Jaraguá, se não me engano, fomos no primeiro. Aqui em Floripa também, lá no Campeche, teste físico, tudo, passamos, e daí começamos. Só que naquela época eu estava com as duas funções, né? Árbitro e também como treinador das escolinhas. Então, eu não podia ser árbitro das equipes lá em Jaraguá. Treinava. Entende? Então, daí eu fiquei mais na parte de treinador. Daí depois fui mais para arbitragem. Mas aconteceu de arbitrar jogo que teve atleta que foi colega de time? Sim. E aí, como é que foi isso? Isso acontece bastante. Até no Master hoje acontece muito, mas naquela época... O árbitro, ele tem que ser fiel ao que ele vê, né? Então,
Não me importa se eu vou estar pitando falta da Virley, do Marcelo, do Aldo, eu tenho que ser fiel ao que eu vejo. Então, muitas vezes agrada e muitas vezes desagrada. Total. A gente pode errar, né? Muitas vezes que eles reclamam, muitas vezes nós estamos errados e eles estão certos, né? Mas naquele momento, por existir a parceria, mesmo estando errado, pô, Cris, essa não foi, sabe? Aquela coisa assim, então, tiramos de letra. E como tendo essa dupla função, já aconteceu uma vez, tu tá como treinador, tu reclamar de alguma marcação e o árbitro passar por ti e falar, ô Cris, sabe como é que é? Isso muitas vezes. É que muitas vezes a gente consegue segurar, né? A gente sabe por estar lá, por ter estado lá, né? Mas tem situações que são cruciais para o jogo. E daí vale o que ele viu e vale o que eu vi, né? Então cada um vai puxar para o seu lado, sardinha para o seu lado, né? Então, mas já teve umas encrencas assim com árbitros também, isso é normal. Mas depois acabou o jogo, acabou aquele momento, aperto de mãos e vamos para a próxima. Ô Cris, a gente quando vai a Joinville, a gente pega muito no pé do Ângelo Cunha. Sim. Porque ele é famoso quando está no Master de reclamar demais da arbitragem. Já arbitrou o Ângelo alguma vez? Já arbitrei. Ele é muito chato. Reclama muito ou não? Depende da situação, ele reclama bastante. Foi político. Mas com conhecimento de causa também, claro, né? Mas lógico. é nítido também que quem é árbitro, no caso, né? Quem é árbitro e está jogando, não é árbitro, ele é jogador. Total. Então a visão se torna diferente do árbitro, né? Porque o árbitro ele vê como um todo, o jogador geralmente vê aquela situação que ele levou uma cutilada ali no braço e não foi visto, sabe? Então mas é normal. Mas o Master é bastante reclamação. Não sabe tudo mais um pouco do basquete. Outra a gente tem que conversar também, porque também tem muito contexto do basquete de Santa Catarina, professor Ângelo. Figura. A gente ia perguntar aqui, né, se é mais fácil tu ser treinador e aguentar os árbitros ou tu ser árbitro e aguentar os treinadores? Olha, essa tem que... Essa é maldade. Nessa fase de Master, é mais fácil ser treinador. Né, e aguentar os árbitros bem tranquilo. Porque ser árbitro no Master é, como eu falo, é outro contexto, né? São pessoas que têm a vida inteira voltada ao basquete e muitas vezes o fôlego do Master é de 2 quartos e meio. A partir da metade do terceiro quarto começa a reclamação, né? Porque daí já começa o jogo ficar mais difícil, né? Chega na bola. Então a gente tem que administrar daí, né? Primeiro e segundo quarto jogam e reclamam. E terceiro e quarto só reclamam. Não, mas mais ou menos isso. Cris, mas a Virley estava comentando a transformação que ocorreu na vida dela e da família a partir do basquete, universidade, etc. E tal. Na sua vida, como é que o basquete foi transformador? Também porque eu, como era jogador de basquete, árbitro e professor das escolinhas e tudo mais, né? Eu fiz minha faculdade na Univille, me formei em 94. Em 95, 96, o professor Tito, que era o titular da cadeira, foi para a coordenação do curso e me chamou para ser professor da Univille. Então, o basquete me levou para a universidade, para ser professor de nível superior, né? E lá, inclusive, que daí eu encontrei a Virley também. Metido, né? Depois de lá foram 15 anos como professor do ensino superior, né? Então o basquete me deu mais esse leque para mim partir para esse lado, né? Mestrado, né? Mestrado, daí fiz mestrado também, educação física e tudo mais, através desse contato que eu tive através do basquete, né? O basquete que, como a Vi falou, o basquete hoje ele gerencia praticamente a nossa vida inteira. Tudo que a gente tem até hoje é graças ao basquete, né? Então por isso que a gente está aí, vamos ver quando que a gente vai largar. A gente ama, nós falamos, a gente sai para jogar basquete, a gente sai para trabalhar no basquete. Quando a gente está em casa, a gente liga para assistir o basquete. Seja o que for, a gente está, porque faz parte do nosso dia. Não é aquela coisa, desliga agora do basquete. Não, a gente coloca lá na televisão ou mesmo no celular para acompanhar o basquete, porque faz parte já da gente, não tem como separar. Tem outras profissões que às vezes as pessoas não vão conseguir entender, né, o que é o nosso amor pela modalidade assim, de trabalhar. Tá tudo certo, gente, tá tudo certo.
Tem zoeira, tá? Tem zoeira aqui. Não, mas é uma coisa que, como a Vilei falou, né? Que assim, em outras profissões a gente não vê isso daí. Não, é verdade. Né? Tu não vê assim, um advogado passou o dia inteiro trabalhando no escritório, fazendo audiência, e o cara chega em casa, senta, aí um cafezinho, liga a TV na TV Justiça para ver um julgamento no habeas corpus, né? Não vai fazer isso nunca, jamais. Nunca. Mas no basquete acontece, o cara trabalhou o dia inteiro, fez 2, 3 jogos, transmitiu, no nosso caso. Eu chego em casa à noite, tô vendo basquete, minha mulher passa na sala assim, tu é maluco. Porque quando a gente transmite, né? Uma coisa é tu assistir um jogo por assistir, não. Transmitir, tu fica 40 minutos, bola rolando, tu tá ali olhando, né? Tu não é, exatamente. justamente. E quando chega em casa, tá passando a NBA e vou assistir mais um joguinho de basquete. Realmente é uma coisa que só o basquete explica, né? Só quem é do meio consegue entender isso daí. Só o basquete explica. Eu falo assim, você vê uma criança que você conseguiu de alguma forma incentivar e você vê que ele está feliz ali, abrindo portas, estudando, jogando, tu está cumprindo tua missão de vida. Então não é só o olhar da nossa vida, é todo o entorno, né? Sim. Lá em Concórdia eu friso muito isso. O basquete tirou muitos colegas meus que tinham tudo para dar errado. Então naquele bate-bola ingênuo que a gente ia, eu acabei tendo essa oportunidade de seguir uma vida aí que, né, de muitos anos jogando basquete, enfim, uma trajetória, assim, eu digo, bem exitosa dentro do contexto que eu estava. Mas muitos tiveram a oportunidade de serem gente, eu digo assim, saíram das ruas mesmo devido ao basquete. Então, não dá para mensurar isso, não dá para a gente valorar isso, né? Porque é uma como eu falei, sem romantizar, é uma transformação de vidas. Por isso que a gente destaca tanto o poder que o basquete de base tem, né? De dar um direcionamento para jovens, meninos, meninas, adolescentes, que seja um direcionamento bacana, né? Vocês que acompanham o basquete há tanto tempo aqui no estado, né? O que vocês conseguem ver hoje na estruturação da nossa base, que teve uma evolução da base que vocês acompanharam há alguns anos? Nós até estamos no lugar bem... Para nós é difícil, assim... Lá atrás, em Concórdia, era um projeto muito iniciante, né? A escolinha que eu participei era uma escolinha que tinha 12 crianças. Nós, hoje, estamos no município, Jaraguá do Sul tem um projeto há 25 anos, né? O Bola da Vez, a JAB, tem 25 anos. Então, muitas vezes, nós fomos trabalhar no Interpolos, que a gente chamava, de ter quantas? 400 crianças, né? Isso, 400 crianças é fácil conseguir, assim, sabe? Quando eu comecei, nós tínhamos 15 polos de basquete em Jaraguá. Poxa. Cada polo, em torno de 80, 90. No meu polo tinha 110 crianças, sabe? 110 para tu trabalhar em 2 horas e meia. Dividir o treino e, né, no Caique, lá em Jaraguá. Então, ali, quando a gente ia, né, para esse Interpolos, quando eu ia, por exemplo, eu ia com 9 equipes, sabe? 10 equipes. Então, era uma massificação mesmo, assim, sabe? Com esse projeto Bola da Vez, com o apoio da VEG lá, né? Com incentivo federal, né? Então, isso vem de longa data para nós lá de Jaraguá. Então, para nós estamos acostumados com isso. Hoje, acho que tem 8 ou 9 polos, não lembro quanto que tem lá em Jaraguá. Mas chegou a ter 1.300 crianças fazendo basquete em Jaraguá, sabe? Então, isso... Que número, hein? Isso é impressionante, assim, sabe? Dentro das escolas, que é o legal, que todos os atletas saem da escola, né? Então, as escolas abriam as portas para os professores para trabalhar o basquete. Então, isso para nós lá, e esse incentivo que veio de ano a ano, fazendo toda essa parte, até cito um nome, que é o Alessandro, que é o marido da Vivi, que é técnica lá, né? Ele que faz toda a parte documental do Ministério, prestação de contas, sabe que lá, você sabe, não pode ter 10 centavos errado que não acontece mais. Então, vem há 25 anos isso acontecendo. Então, para o basquete de Jaraguá, por isso que ele está tão bem hoje, tá, sabe? Em todas as categorias, tem atleta, tem gente saindo. E a formação né? apoio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, mas lá é o negócio de formar o cidadão, né? Se deu certo, está se identificando, se destacando, vai para o polo de excelência, do polo de excelência vai para as equipes. Então, isso para nós lá é muito fácil falar, sabe? Muito fácil. E hoje a gente vê o desempenho da JAB,
né, em todas as categorias de base, no masculino e feminino, né? Isso não é uma posição que ela ocupa hoje por acaso, né? É porque esse trabalho já vem sendo desenvolvido há mais de 2 décadas aí, né? Trabalhando, oportunizando o basquete. Vocês como professores de educação física, né? A gente sempre quando conversa, quando faz essas perguntas, como é que começou o basquete, para as pessoas que já passaram por aqui, né? Como vocês veem a importância do professor de educação física, né, no ensino fundamental e oportunizar a prática esportiva, especialmente do basquete, proporcionar contato com a modalidade? Porque nem sempre, não é todo mundo que começa já numa escolinha ou numa equipe de rendimento. Sim. Ele conhece o basquete, às vezes, na época de colégio e se apaixona. Como é que vocês veem esse papel do professor? Foi na escola, né? O meu foi na escola, com o professor Ito lá, nós nem tabela tínhamos, né? Nós subia na cadeira e ficava lá e tentava agarrar a bola, sabe, para ser a cesta, né? Então é coisa que o professor traz. O que eu vejo naquela época e que acontece também muito é que o professor geralmente ele puxa mais para a sua modalidade de afinidade. Ele trabalha todas as outras partes motoras, mas se eu sou do basquete, eu vou puxar um pouquinho mais para o basquete. Então daquela escola geralmente sai mais basqueteiro do que das outras, né? Então, mas a importância é fora de série. A Via até pode falar mais porque hoje ela atua ainda como professora, né? Então, a diferença do nosso tempo de escola e de hoje, até ela traz, às vezes, ensino médio, se tu joga a bola para um aluno a 10 metros de distância, ele não consegue agarrar uma bola, jogando, né, lavadeira, que a gente chama, né? Porque não teve essa prática motora nas aulas de educação física. A Vi pode falar um pouquinho mais também sobre isso. Na verdade, a nossa geração, como eu falei, brincava muito na rua, né? Na rua, árvore. E a criançada hoje não tem muito isso. Aí veio a herança ali deixada pela pandemia, que trouxe uma certa ociosidade, né? Muita tela. Muita tela. Então, assim, eu acredito, tenho certeza disso, que na questão ali de 4, 5 anos, 6, estímulo motor diverso. Então, trabalhar, estimular esse repertório motor com N possibilidades, né? A criançada é uma esponjinha, eles aceitam tudo isso. Fundamental 1, 2, começar esses fundamentos de todas, pelo menos assim a minha forma de trabalhar, de todas as modalidades. Ele tem que ter essa questão manipulativa, né? Ele tem que ter óculo pedal, então você não vai, mesmo eu sendo fã inerente ali, vinda do basquete, mas eu tenho que oportunizar que ele trabalhe também essa questão do chute, enfim, porque depois, se a gente der essa preparação motora para ele, ele vai escolher a modalidade porque existe modalidade para todo mundo. Porque a gente tem que ser franco e falar, tem crianças que têm predisposição para o basquete, mas tem outras crianças que mesmo gostando muito do basquete, mas não vai ter o time da bola, não vai, é próprio de cada um. Então, ali, na educação física, o professor ele tem que ter essa expertise de oportunizar que ele amplie o repertório motor. E depois disso, ele tem que dar a possibilidade que ele conheça a modalidade, porque, como eu falei antes, os meus pais tiveram essa expertise, mas muitos pais, hoje também com a vida atribulada né, do dia a dia das famílias, acabam não tendo esse direcionamento para as modalidades. Então, a escola, eu penso que é fundamental para dar esse start, porque aí a garotada vai chegar para o pai e falar, pai, vamos procurar um basquete que eu curti muito lá na minha aula, né? E por assim dizer, é lá que ele vai ter oportunidade para conhecer. Mas vocês estavam dando números que são impressionantes, né? 9 equipes para uma pessoa só, um professor, né? Mobilizar 1.300 crianças em torno da modalidade. Isso não é pouca coisa, né? Que estratégias de organização de sistema que a gente pode fazer, de estrutura mesmo, de organização para mobilizar tanta gente em torno do basquete? No caso lá de Jaraguá, foi um projeto que iniciou lá em 2000, né? Com o Henrique Porto, com o Nicolas, junto com a Jabe praticamente ali. E o Alessandro, que era jogador, jogou aqui em Florianópolis também. Então, e ele partiu para a parte de tentar fazer esse contato a nível federal, de recursos para você ter uma continuidade. Isso que fez a diferença lá. Hoje é como se fosse uma política pública o basquete lá, né? Federal, você fazendo tudo certinho, você tem sempre a VEG por trás, que é uma empresa conceituada, né? Vendo a coisa acontecer, ela consegue absorver tudo isso que a gente precisa lá. Os técnicos são pagos, hoje eles têm carteira assinada. Quem dá escolinha de basquete lá tem carteira assinada. Num tempo atrás era pago
diferente. Hoje não, tudo a carteira assinada, tudo como tem que ser. E essa estrutura que daí traz a parte de cada um fazer o que tem que ser feito. O Alessandro, ele faz a parte toda de prestação de contas. A Vivian e o Ito fazem a parte organizacional dos professores. Daí contratam os professores e fazem as visitas em loco para ver se tudo está acontecendo. Porque também as escolas, elas abrem as portas, né? Então, também é uma responsabilidade, né? Que o projeto ele tem que ser seguro para que todo mundo faça bem os seus trabalhos, né? Isso faz com que a gente consiga ter essa dinâmica de continuidade, né? Que faz o basquete crescer como está crescendo lá em Jaraguá. É questão de gestão, então. Né? E o Interpolos, como que funcionava então? Eu, por exemplo, dava aula numa escola durante o dia e depois do expediente, então a garotada já ficava na quadra da escola, 2 quadras, né, uma do lado da outra. Então eu atendia 120 crianças. Caso eu tivesse desistência, porque daí eu tinha 6 tabelas, né, 2 quadras inteiras e 2 na lateral. Então, tu tem que ter aquele dinamismo para manter a garotada nativa. Quando era dia de Interpolos, o que a gente fazia? Selecionava, né, fazia os grupinhos e a estrutura toda oferecia o que? O ônibus. Então, a gente já tinha o ônibus, isso tudo... Lanche. Então, a gente tinha um apoio da escola, alguma estagiária, alguém que fazia esse acompanhamento até a arena, enfim, mas daí a gente já chegava lá com as equipes formadinhas, o Bola da Vez tem uniforme, a criança vai uniformizada, ganha o lanchinho lá, então, aí chama no microfone, eles já sabiam o nome da equipe, no caso, se era equipe ou se é triozinho, então eles escolhiam o nome do trio, e aí é uma festa, o professor sai de lá com o cabelo em pé, né? Mas para eles é o momento, incrível, né? É o momento. É uma Olimpíada para eles ali, é impressionante. Assim. Mas isso é legal para os municípios usarem como exemplo. Né? Sim. Tem muito município que E pode assim, mobilizar. Jaraguá, né? ele é totalmente aberto. Se quiser ir lá e conhecer, falar com a Ali como que acontece o processo para conseguir isso, sabe? A própria parte de bolsa técnico esportivo que a secretaria tem está aberto para qualquer cidade que queira ir lá e ver como que acontece, como é feita a gestão. Nós, portas abertas sempre. E também é bacana deixar o convite para os municípios procurarem a federação, porque com os núcleos da federação, que fazem um trabalho muito parecido, mobilizam os bairros, mobilizam as crianças, a oportunidade está aí, né? Mas seria bacana que as gestões dos municípios procurassem. Case de sucesso para ser replicado, né? Exato. E o caminho já está bem descrito, né? Não precisa inventar roda. Sim. Né? Tem vários exemplos aí que mostram que pode acontecer, né? Um fato legal da gente destacar vem corroborar com isso aí que o Cris e a Virley estão colocando a respeito de como é executado, né? Como é executado com excelência o projeto em Jaraguá, por isso está esse tempo todo aí. Nós tivemos a oportunidade de conversar, não só com o presidente Fábio Deschamps, mas também com o pessoal da Confederação Brasileira de Basquetebol, na oportunidade em que o jogo Brasil e México foi para Jaraguá. É a primeira vez que um jogo oficial da seleção brasileira foi disputado em Santa Catarina, valendo, né, vaga para o Mundial, a eliminatória mundial. E a Confederação Brasileira de Basquetebol ficou extremamente surpresa com a qualidade do serviço que a Prefeitura de Jaraguá, que o município empenhou para a organização desse jogo. A Secretaria de Esportes, tudo. A forma como o pessoal geriu, cada um executando a sua função, um negócio redondinho, causou espanto na Confederação uma surpresa positiva, a excelência do serviço que foi dispendido para poder realizar o jogo lá. Então mostra que não é que é uma coisa que é inerente ao município mesmo, né? Tá na cultura administrativa do município fazer com excelência o esporte acontecer. Até o pessoal brinca depois desse evento aí que foi muito bem executado mesmo assim, né, do pessoal da Confederação, precisamos de tanto de internet. Não, a gente tem mais, tem tanto. Precisamos dos blocos para fazer isso. Tem ali, precisamos de 400 cadeiras pretas, temos aqui, sabe? Então, por isso que eles ficaram. Por quê? A gente recebeu o caderno de encargos, o jogo acho que foi em outubro, se eu não me engano, foi lá em junho, julho. Então, lá se montou já uma comissão. Eu sabia que eu ia cuidar da portaria, eu cuidei da portaria, das entradas lá, né? Então, a Virley sabia que ela ia fazer tal função, quem ia para a quadra, quem ia fazer isso. Então, lá já foi pego o caderno de encargos e foi já esmiuçado. A gente sabia o que tinha que fazer. A gente faz tudo, quando tem o planejamento, né? Se faz tudo mais fácil, né? E depois eles começaram, tem que ser padrão Jaraguá, o evento tem que ser padrão Jaraguá, por causa dessas situações que para nós é muito legal. Né? Claro. Então, e a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, ela despende todos os recursos possíveis de
pessoal, né, para fazer com que o evento saia bem, como agora foi, por exemplo, o vôlei, né, mas também foi, Jaraguá colocou um amistoso de vôlei, Jaraguá e Chile, com 7.000 pessoas na arena, sabe? Então, qualquer evento que vá para lá vai ter êxito, vai ser bom, pode ter certeza disso. Agora tem o crescimento da equipe adulta masculina, né? Tem o pessoal tá recebendo bolsa, time estrelado. Esse ano vem com tudo aí, quem sabe nós não temos aí mais adiante o Jaraguá participando do Campeonato Brasileiro da CBB e quem sabe até da NBB, né? Trazer de novo o NBB para Santa Catarina. É uma situação que Jaraguá quer chegar. Já tem teve tudo pra chegar. uma Liga Nacional Feminina, né, que participou, mas infelizmente foi um ano só, né? Mas teve já todos que trabalham em Jaraguá com basquete pensam dessa forma. Jaraguá precisa de uma equipe de nível nacional, que traga uma competição, que traga esses eventos mais seguidamente, né? Talvez o Arthur Miller fique pequeno daí, porque o Arthur Miller é para 900 pessoas, mais ou menos. Então, qualquer jogo que faça de basquete nível nacional lá vai encher. Isso é fato. Mas tem arena lá. Não, dá para fazer uma bagunça lá. Arena é melhor. Aí vamos fazer direto Floripa, Jaraguá. Mas a arena tem que cuidar, porque na arena tu coloca 2.000 pessoas, que é muita gente, bastante. Parece que não tem ninguém, porque ela é muito grande. Mas a gente delimita, Cris, o espaço na frente da câmera, o pessoal enche ali. Não igual o Jaraguá na câmera, né? Que o pessoal foge da câmera, né? O pessoal tem vergonha. Vou fazer um portão do lado de cá para colocar todo mundo do lado de lá. Teve um campeonato até que o nosso querido amigo Murilo Ferreira estava lá acompanhando o filho dele no Arthur Miller. A gente falou: Murilo, manda para nós uma foto aí do lado da arquibancada que tu tá. Aí ele mandou para nós a foto. Tava lotada. Cheia de gente, né? O pessoal fica do lado. Atrás dos bancos. Exatamente. Eles ficam atrás dos bancos, apoiando as equipes. Enfim, a gente já tentou bloquear. Mas eles querem ali, para ficar pertinho das equipes. Tem que trocar de lugar a câmera, então. Botar a câmera para o outro lado. É isso. Pega as equipes de frente. É porque o que a gente ouve é um barulhão, né? Da torcida apoiando, incentivando as equipes, né? Só que do outro lado da câmera parece ter pouca gente. Não, mas o ginásio está lotado lá. Sensacional. Mas falando do Master, né? Vamos falar do Master, né? O Virley aí depois teve toda essa passagem de destaque, né? Para o basquete catarinense, né? Nos anos 90 foi escolhido até jogador de destaque da Superliga. Tivesse uma parada por um problema de saúde primeiro, né? Conta para nós como é que foi isso daí, como é que foi esse momento, superar esse momento aí dessa tua parada provisória, vamos dizer assim, do basquete de alto rendimento. Eu tive uma anemia severa. A princípio foi uma surpresa, porque eu não tinha indícios, né, anteriores. Foi uma anemia multicarencial, que digo, de muitas vitaminas, e assintomática. Então, quando iniciou, eu não detectei, achei até que eu tive alguns sintomas de uma certa lentidão de reação, mas eu achei que talvez fosse falta de condicionamento físico, e aí fui treinar mais. Então, foi assim, muito severa mesmo. Eu tive um período ali final, a ferritina muito baixa, tinha sangramento, né, vômito, enfim, com sangramento, que isso me debilitava muito, e tive essa pausa. Consegui ainda recuperar naquele ano, joguei Jogos Abertos, né, em Lages. Isso foi em que ano? 2002. E joguei a Liga também, que foi um ano que Lages montou uma equipe para jogar Jogos Abertos e jogar a Liga. Então, naquele ano, o falecido professor Sobel, era técnico das duas equipes, o masculino e o feminino, em Lages. E depois disso, no ano seguinte, como era a mesma a proposta, né, de treinamentos, enfim, até então a minha anemia, a gente não descobriu a causa. O especialista falou que a princípio foi geralmente causado em maratonistas que tenham excesso de treinamento. E eu fiquei um pouco receosa, já era formada na época, e aí eu resolvi parar de jogar com 24 anos, na verdade, né? Era nova, assim. Eu acredito que eu tinha muito... Estava no auge, né? Muito por jogar, mas essa situação me assustou um pouquinho, porque realmente eu no início, não que eu negligenciei, mas eu sempre fui uma jogadora muito forte, muito bem fisicamente, né? Então, eu achei que eu ia superar tranquilamente, mas digo, na finaleira ali foram 8 quilos, emagreci num ano, num mês eu sequei, eu praticamente não andava sozinha, então eu vi
que eu cheguei muito perto do fim, vamos assim dizer. Então, no outro ano, eu resolvi parar e assim foi, né? Até teve umas tentativas de 1 ano, 2 depois, convites para voltar a jogar, mas daí eu já estava trabalhando em Jaraguá enfim. E aí, depois de 20 anos, né, Cristiano, como sempre que eu digo ao meu parceiro, ele falou, poxa, Vi, volta a jogar, tu gosta de correr, tu vive correndo aí na rua, volta a jogar. Eu falei, mas Cris, vou jogar onde? Vou arrumar um time para você jogar. Então eu falei, mas ele tem esses rompantes assim, enfim, e realmente entrou em contato, né, com o Mix Brasil, uma equipe formada, uma mentora de Brasília, e junta meninas do Brasil todo, e aí fui jogar um campeonato no Paraná. Caiobá. Assim, Caiobá. Caiobá. E aí, felizmente, fui bem. Eu falei, meu Deus, não sei nem se eu sei jogar ainda há 20 anos. E aí, fui muito bem naquele campeonato. Aí, surgiram convites. Aí, joguei para o Mato Grosso, Brasília, São Paulo. E naquele ano, no meu retorno, veio o convite para jogar o PAN, né, Cris? Eu falei, poxa vida! Vou jogar o PAN. Mais 35, eu já estava com 40. Daí, deu aquele misto, assim, poxa, que legal. Bastante confiante em mim, né? Porque eu já estou com 40. Eu falei, mas eu vou jogar com meninos de 35. Aí deu a pandemia, não saiu o PAN. Não jogamos. A equipe 35 não foi. Ia ser na Argentina também. Na Argentina, né? E a partir daí voltei. Só que não tem uma equipe em Jaraguá, porque eu nunca tive equipe em Jaraguá. Então não tem meninas da minha idade ali para montar o Master. Mas aí eu voltei a jogar, fui jogando por algumas equipes, né? Tentando conciliar essa vida laboral, que também é bem intensa. Mas Jaraguá não tem equipe da Lobas? Não. Tem as Lobas, agora estão um pouco paradas, mas a gente trabalhou 2 anos bem assim. Fomos para o estadual, sempre aqui em Santa Catarina, né? Participamos. Só que esse ano deu uma baixada no feminino lá em Jaraguá. A gente está tentando retomar. Já o masculino, eles colocam a lista do dia, dá 4 equipes, sabe? 20, 22 pessoas. Bem fácil, né? Mas tem rotina, tipo datas, terça, quinta tem bate-bola? Sim. Como é que funciona? No Arthur Miller, sempre segunda, quarta e quinta o masculino, e o feminino era segunda e quarta. Só que o feminino ele pega, por causa das meninas algumas trabalharem, o horário delas era das 20h30 às 22 horas. Mas o ano passado rendeu, sabe? E esse ano, desde o início do ano, deu uma queda, uma baixa, assim, não conseguimos reunir ainda o feminino lá para a gente ter essa continuidade, né? Até porque é horário nobre lá para o Arthur Miller, né? Sim. O basquete lá é bastante procurado, né? E depois disso... E tem treino formal ou reúne para bater bola? O masculino tem treino. Treino. Um dia treino, o professor Milton que treina eles, e depois os outros dias daí eles vão bater bola. Mas lá eles estão numa condição assim de eles executar o que eles fizeram no treino. Então eles já têm as jogadinhas, sabe? Eles já fazem toda a movimentação, e é acima de 40 lá o masculino, né? Então... O grupo do Master lá tem em torno de 50 pessoas, 40, 50 pessoas no grupo, né? Bastante gente. Bastante gente. E muitos ainda que não estão conseguindo o tempo para ir lá, sabe? Que são bons jogadores de Jaraguá, mas que não estão conseguindo esse tempo. Então sempre vai 20, 22, 18, sabe? Então O masculino tem uma geração, né, Cris, sempre que jogou. Sempre foi mais intenso, né? O feminino não. Então, na época que eu jogava, Jaraguá não tinha... Então, foi mais difícil conseguir. Até falar, por que tu não joga para o Jaraguá? Nós lançamos, né, um convite, mas ali vieram meninas que treinaram já na escola, mas, assim, mesmo jogadoras que tiveram uma vida de atleta mesmo, Jussara, né, que jogou em Blumenau, poucas meninas. Uma geração mais nova agora, com 28, 29, 30, mas na minha idade, assim... Agora já vou fazer 48. Não. Virley, vocês têm que trazer de volta a Neuzinha. Neuzinha está treinando. Neuzinha está treinando. Já fizemos vários convites para Neuzinha. Não, Neuzinha tem que buscar. Neuzinha, né? A própria Cris também, que trabalha conosco na arbitragem, lá, Cris Pires, também foi uma excelente jogadora, também está lá em Joinville. Tem que voltar. Lá em Joinville eles têm as Panteras. As Panteras, mas também é um projeto novo, né? No nosso estadual aqui é mais
2 mais 30 e 35. Então, para nós, dá diferença aí de quase... Né, Só tem uma categoria, né? Daí nós jogamos com meninas com 15 anos mais. Então, nós temos muitas jogadoras. Se montasse Lisane, vocês chegaram a ver Lisane jogar? Um espetáculo. Basquete cadeira de roda não tem master, senão eu já estava lá. Eu entro em quadra hoje, tem uns guri de 22, 23 anos. Ela tem 8 pulmões, não consigo sair da marcação. Acontece. E daí, falando do Master, né, como a Vi começou a participar mais efetivamente, né, daí a gente aliava os jogos, né, ela ia mais para jogar e eu ia mais para passear, né, eu sempre ia junto, né, e algumas vezes como técnico também. E daí, para você jogar tanto o Pan-Americano quanto o Mundial, você tem que ter participado do Brasileiro, senão você não pode, não tem a possibilidade de jogar, né. Aí que no último Brasileiro surgiu o convite daí para ir pro Mundial. Que foi o de Mar del Plata. Como é que foi essa experiência? Foi bom. Hoje é diferente. O nosso basquete era mais técnico, assim, né? Aquele treino de mão direita, mão esquerda, hoje é muito físico. Eu percebi nesse Mundial, assim, muito físico. O primeiro jogo, o primeiro lance e segundo lance, né, Cris, era aquele... Chega para lá que quase até você se acostumar com a arbitragem mais permissiva, né, para todos, mas assim muito contato. Então tive que me adaptar assim mas a partir do segundo jogo já Vou chegar mais duro que o pessoal não está aliviando. Né? É diferente assim. Então a gente acha que Master né, aquela coisa mais light, não. É muito forte, muito forte. As mexicanas ali, o povo é muito... Nossa chave era México e Argentina. Pegamos a Argentina A, né, o México e o Chile. Campeão e segundo, né? Eles ficaram, na verdade, terceiro, né? Segundo e terceiro. Primeiro foi o Brasil, né? A equipe A do Brasil ficou em primeiro. Aí as duas que estavam na nossa chave, que classificaram daí para a segunda fase, ficaram em segundo e terceiro no Mundial. Sim. Então nós ainda jogamos bem, né, com elas, mas não tivemos capacidade de vencer, né? Muito por causa disso também, por causa dessa questão da força, né? E também porque a gente teve algumas lesões da nossa equipe lá. Até a Karina, que é a filha dela, joga no Sub-14 agora, que ganhou lá em Jaraguá, do Rio Grande do Sul, lá em Santa Cruz. A AMB. A filha dela é aquela autona, pivôzona, autona número 6 lá. A Carol? Carolina, tem 1,90 m. Da Karina. Filha da Karina. A Karina, isso pois mesmo. A Karina era nossa atleta. Nossa pivô, Karina, lá. O sobrenome é com K também, agora esqueci. No Mundial, ela era a nossa pivô. Kellis. Não. Cálice, né? Ela jogou conosco, jogou um jogo, ela falou, Cris, eu tô com dor no joelho, tentou jogar o segundo, jogou um pouco. Kinak. Karina Kinak. A presidente é a filha Caroline Kinak. E daí ela não conseguiu mais jogar, e daí agora a gente conversando com ela, Cris, eu tava com o joelho quebrado. Ela tava com o joelho quebrado e não sabia. Caraca. Eu quero falar, achar que o Master vai aliviar. Não. O Master são os caras mais competitivos que tem. E assim, se eles continuarem a jogar, porque eles eram competitivos, ganhavam. Porque se fosse competitivo e só perdesse, não teriam vontade de ganhar. Então, é uns caras mais competitivos que tem, acostumados a ganhar e que não conseguiram parar de competir e continuam jogando. Então, a tendência é que seja mais pegado do que a categoria normal, a categoria de base. Sim, e a gente foi também, o Nicolas foi lá de Jaraguá também no mais 50 e o Miller foi no 40, né? Então, foram 4 atletas lá de Jaraguá. 3 atletas mais eu. E a gente foi, né, sem experiência nenhuma de internacional, assim, né? Então, marcamos voo, fomos e fluentes em espanhol. Espanhol. Uma loucura, né? Mas graças a Deus, assim, tava muito frio lá, né? Frio demais, assim, jogos de manhã. Nossos jogos, acho que nós jogamos 6 partidas, 5 foi o primeiro jogo da manhã. Era 2 graus, 3 graus, sabe? Então, era punk, assim, mas para todo mundo, né, o frio. Então, vamos embora, né? Mas foi uma experiência muito legal, muito gratificante, assim, de fazer parte, né, da equipe, da seleção brasileira, de representar, fora de série, assim. E a ideia é novas convocações, continuar na seleção? A gente tinha a intenção de ir para o PAN esse ano, mas daí tinha que ter participado do Brasileiro ano passado. Só que como a Vi foi para a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, é sempre em novembro o Brasileiro. E o que acontece em novembro em Santa Catarina?
Jogos abertos. Então foi um acúmulo de coisas assim, que a gente não conseguiu ir. Esse ano novamente, é Santa Cruz do Sul, estamos vendo se a gente consegue ir. A Vi vai ter que fazer algumas situações ali para ver se ela vai poder ou não, mas a intenção é talvez ir para o Mundial do ano que vem. Ah, que bacana. Só que daí é outro pensamento, já é na Suíça daí, né? Se na Argentina nós dois juntos gastamos, acho que, sei lá, 13 mil reais, acho 14 mil reais. Passagem, Airbnb e tudo lá. Multiplica por 5. É bom deixar claro, por né, 5. Pelo menos. Vai por conta do jogador, né? Tudo Master. por conta. Tu tem que conseguir lugar na equipe e aí tem que Bancar. se bancar Se banca, o na Master se Suíça o banca. ano que vem. Esse Mar del Plata, ano passado, fosse como técnico, né? Eu fui como técnico da equipe B do Brasil. Ah, tá. Eu fui como técnico. Suíça, aí vamos nós. Então. É. Isso aí, vamos Se precisar de narradores aí. Tá lançada a campanha já. Olha, inclusive, falando um pouquinho só mais do Master, a gente teve uma conversa já com o nosso presidente Fábio Deschamps, que a gente quer não profissionalizar, mas deixar o Master mais responsável, porque a federação ela investe no Master, né? Sim. Então tem situações que o Master não está dando a contrapartida para a federação. Então a gente quer trabalhar com as ligas regionais, que são 7 em Santa Catarina, para elas fazerem os seus Masters, aí o campeão de lá, ela pode participar do estadual. Estadual. Entende? Para não vir, vamos juntar nós aqui e vamos lá. Ah, Sabe entendi. aquela coisa assim, daí Deixar vamos mais juntar organizado. aqui. Mas daí chegou lá, o Aldo não pode, o Piamanotti não pode, o Cris está viajando, sabe aquela coisa assim, então eles irão com a responsabilidade da liga, representando a liga, para dar mais credibilidade. Para a federação, inclusive, oferecer mais suporte daí para o Master. Porque no futuro, que eu e o Nicolas, que tivemos essa conversa com o presidente, é que a gente tenha a seleção catarinense para participar do brasileiro. Que legal. Que não sejam juntados de tudo que é lado. Então, das equipes de Santa Catarina, saiu a seleção que vai representar Santa Catarina legal, no que brasileiro. legal. Show de bola. Sabe? legal. Santa Catarina saía novamente na frente com isso, né? Isso que a gente está caminhando. Passos curtos ainda, mas estamos Porque caminhando. tem muito jogador bom aqui, Tem Master. muito Muito jogador. jogador bom. Muito jogador que joga por outras cidades, sim. por Sai outros estados. Outros né? estados, porque aqui não... Se não fosse joelhinho, É. aí narrar um jogo do Marcelo. Marcelo era Esse jogando devia- basquete cadeira de roda. Até falta técnica. Né? A primeira da história. Primeira da história, né? Pô, 13 anos para ganhar uma falta técnica, e ainda há controvérsia. Professor Rogerinho. Rogerinho Leite. Ele entrou na pilha do Popó, que ele pega no pé do Popó, que o Popó... O Popó tem cotas anuais de faltas técnicas. Sim, então, sim. ele Popó tem que teve- bater meta. O Popó tem que bater meta. A última aí teve um jogo que acabou o aquecimento antes do início do Antes jogo. A equipe demorou a vir para a quadra, por início da partida ele deu uma falta técnica para a equipe antes de começar o jogo. Não, O cara foi outra situação, foi outra Bateu o situação. lance livre. Não, foi. Acho que o cara no aquecimento dancou. Eu não sei se foi que ele dancou antes de começar, não tinha começado o jogo ainda, ele Aí o marcou uma Popó- falta técnica, o cara bateu o lance livre 1-0, agora vai bola A bola volta. Não. Mas o Popó olhava pro... Maravilhoso aqui. Popó, sensacional. Ai. E então o grande objetivo agora é se acertar para de repente disputar o Mundial do ano que A vem. gente quer primeiro participar do brasileiro, né? Ou participa do brasileiro ou participa de uma etapa regional. Tem regional sul, regional norte, né? E tal. Mas aqui essa ideia da organização do Master, com ligas, e para isso ter uma etapa estadual, e depois disso um selecionado de seleção catarinense, é maravilhoso. Inclusive, para participar do brasileiro, você tem que ter uma associação master de basquete. Não pode ser, por exemplo, a JAB, a gente tentou pela JAB, não pode. Tem que ter uma associação master, tem que ser master. Nós fizemos agora a JAB Master. Nós temos a JAB Master e em Santa Catarina tem a AB Blue, que eles vão, com o feminino, eles vão pela AB Blue daí, né? Sim. Eles também são filiados. Mas a federação, a Federação Brasileira de Basquete Master, FBBM, elas só vão nos deixar entrar como filiados no brasileiro. Elas não conseguem, no meio do ano, se reunir para aceitar a nossa ida, né? Então a gente já queria, Jaraguá já queria ir com 40 e com 45, né? Legal. Fazer o pessoal de Santa Catarina ir pela JAB. Mas a gente talvez vá como convidado. Talvez exista, porque parece que tem 4 ou 5 associações que querem entrar.
Aí a associação que tiver mais categorias para participar do brasileiro vai ser convidada a participar. Bacana. E nós, efetivamente, só a partir do ano que vem poderemos participar, valendo, né, medalha daí. Sim. Mas isso já está estruturado. Massa. Bom. Teve uma aula de basquete em Jaraguá do Sul, né? Desde a base, as Até o crianças, master, né? até o Muito master, legal. né? É, muito legal. Tudo se Muito estruturando. legal. E o Cris, tu que tivesse toda a tua vida ligada ao basquete de Jaraguá, como é que tu avalia o momento do basquete de Jaraguá do Sul vive hoje, né? Tanto a JAB nas categorias de base como no adulto? Qual é a tua avaliação vendo assim, o crescimento que tu presenciasse, que tu vivenciasse nesse período todo da tua trajetória? Tudo parte novamente da gestão, né? As gestões que vieram e com o suporte das pessoas que trabalharam o basquete em Jaraguá, falo sempre o nome do Ito, né? Do Milton. O Milton muito tempo, o Ito, o próprio Tubes, que é árbitro, agora voltou a ser representante, o Júlio, quando estava no feminino, todos tiveram sua contribuição e continuaram o trabalho, né? Não deixaram morrer. E hoje, devido a ter mais recursos também, hoje nós temos em Jaraguá 7 professores, se eu não me engano, trabalhando com o basquete. Então isso é através da gestão que a gente consegue. A gente consegue que cada um faça seu papel, né, dentro de quadra, e tem as pessoas que dão suporte fora, tem os supervisores esportivos que ajudam nas modalidades, né? E isso é um trabalho incansável, principalmente de quem está à frente ali, a Vivian, o Miller, o próprio Matheus, que está chegando agora, o Moacir, que começou lá na faculdade como meu acadêmico também. Tem e hoje, Larissa, Manuel, sabe? Então, são pessoas Rafael, que também... O Fernando Canova, né? Então, são pessoas que viveram o basquete sempre e foram crescendo junto com esse processo. E hoje ele está nesse patamar por causa disso. Por causa dessas pessoas que vêm trabalhando bem, e hoje eles têm o suporte que eles precisam. Como nós estávamos comentando, o Sub-17 voltou do Espírito Santo, foi na CBI, sabe? Já participou em outra categoria agora. Isso começou esse ano, né, em Jaraguá. E a gente quer chegar onde a gente comentou antes, de ter uma equipe a nível de CBB e depois, quem sabe, um NBB, né? Esse movimento da base, né, principalmente masculino, de estruturar as equipes para disputar essas competições nacionais, como é o caso do CBI, isso aí é muito importante. A gente viu isso também aqui em Florianópolis, ao lado do ADIE, porque, pelo menos quando a gente começou o Clube do Basquete em 2021, a gente via assim na entre-safra um monte de jogador indo para o interior de São Paulo, sim, jogar nas equipes lá, porque queriam disputar competições de nível nacional. Sim, sim. Então, se tinha uma baita estrutura aqui, eram protagonistas das equipes aqui, mas optavam por jogar numa equipe de São Paulo, tem uma equipe melhor, às vezes não teria o mesmo espaço para jogar, mas para disputar as competições. E esse passo que os clubes deram aqui em Santa Catarina, né, como é o caso da JAB, o caso do ADIE, de se estruturar para disputar as competições CBI, Joinville também disputa, né, isso aí, para a gente manter esses talentos, né, 17, 19, que é uma idade, 15, às vezes, uma idade que já tinha proposta de time para ir jogar fora, para estudar em outro estado, etc. E agora a gente tem essa possibilidade. Então, para segurar os jogadores, os talentos aqui, isso é muito importante, né? E o adulto ele está começando a se formar também, né? Que Jaraguá sempre participou do adulto, mas participou com quem estava lá, que vinha das categorias menores. Agora, então, eles estão estruturando com atletas mais renomados também para dar esse suporte para quem está chegando chegar bem e depois assumir esse lugar, né? Uhum. Espero que seja assim. Com certeza. Ô, Vilei, mas o cenário do feminino, por mais que a gente tenha tradição, tenha qualidade de atletas, a gente, por exemplo, tem o Blumenau, que é a equipe que representa Santa Catarina no LBF, maior competição do basquete feminino do nosso estado. É a equipe que tem, nos últimos anos, o principal resultado, né? Vice-campeão da LBF. Então, o basquete feminino em Santa Catarina tem muito contexto. Mas uma coisa que a gente nota é que à medida que a idade vai passando, o número de equipes diminui. No Sub-15 a gente tem um número muito grande de equipes, mas à medida que passa de categoria para categoria, esse número vai diminuindo. No Sub-22, se não me engano, são 5 equipes. Né? O que vai acontecendo durante esse processo para que a gente não consiga manter as atletas para um adulto, um Sub-22, Sub-23? Né? E o que poderia acontecer para que a gente mantivesse essa galera jogando? Isso a gente já se perguntou muitas vezes, né? O que acontece nesse meio? Mas as meninas é mais difícil. Hoje elas têm vários estímulos, né? A gente brinca assim, mas desistiu porque foi fazer curso de pulseirinha, sabe? Claro, a gente... Mas assim, na minha época...
era muito difícil alguém desistir. Eu não sei se a gente agarrava aquilo como uma oportunidade única mesmo. Então, a gente tinha muitas cidades ali, Mafra, Porto União, né? Tinha aquela parte lá, Concórdia, próprio Chapecó, daí tinha Floripa, Joinville, Blumenau, que também já era expoente, e eram equipes que tinham uma continuidade, apesar de não ter, né, assim, jogando liga, não jogava liga, mas eram equipes que tinham, e a meninada não desistia e viajava quilômetros. Eu digo, hoje é mais fácil, tá tudo mais fácil. A gente viajava de Kombi lá do oeste, Tulhar de gente dentro da Kombi. sentado muitas vezes, eu digo, Saco lá de naquela bola. parte, gente, é coisa assim que a gente pensa assim, poxa, e fazia aquela viagem com aquele sangue nos olhos, né, para jogar. E hoje eu percebo que falta um pouco isso, assim, de aquela vontade de treino. O treino era uma celebração, né? Chegava no treino aquela raça, e não sei, hoje, principalmente no feminino, não desmerecendo as meninas que estão participando, mas o perfil é diferente das meninas hoje do que era. E eu sinto assim, porque a gente já teve uma geração excelente, assim. Tanto foi falado da Neuzinha, né? Neuzinha chegou assim, eu joguei com a Neuza no início ali da minha fase de atleta, né? Quando eu estava compondo a equipe de Concórdia, nós fomos jogar, era assim fantástica, né? Então nós tivemos muitas, a própria Lisane que eu comentei, né? A Lisane ainda joguei mais. Lisane, Valdice, Patrícia. Era assim, meninas de um basquete que, modéstia à parte, não foi mais visto, sabe? Um basquete técnico, um basquete bonito, né? Hoje é muito físico, aquela questão muito velocidade, mas falta esse lapidar um pouquinho, no meu ponto de vista. Mas te parece que falta um investimento no basquete feminino, principalmente nas pessoas, ou como se tivesse dado ênfase ao masculino, ou a estrutura está aí, o que falta é o pessoal aproveitar? Eu penso que é a questão elas não se veem como atletas profissionais e fazendo uma carreira no basquete. Tanto o feminino quanto o masculino também, né? O feminino é mais. Porque chega um momento que elas têm que fazer essa divisão, né? Ou elas ficam no esporte e vão seguir carreira para sobreviver com o basquete, com a modalidade, ou elas vão ter que procurar um estudo, uma profissão, para elas se manterem. E hoje a parte do consumismo, a parte material, está muito em alta. Então, eu vou jogar basquete, eu vou ganhar 1.500 por mês. Mas se eu fizer uma faculdade de farmácia, de trabalhar em alguma coisa, eu vou ganhar 4.000 por mês. Eu vou ganhar 4.000 por mês, a não ser que eu seja um excelente jogador, uma excelente jogadora, que eu sei que daquele 1.500 eu possa passar para um 4, 5.000. Senão elas já vão para o outro lado. Eu acho que não é falta de investimento, sabe? É falta de elas conseguirem aliar as duas coisas, a parte de atleta e a parte que elas têm que, depois de ser atleta, quando elas deixarem de ser atleta, como a Virley fez, né? Quando ela parou, ela já era formada em educação física. Então ela foi para Jaraguá e começou a dar aula. Mas quem não tem isso, sabe? Mas então, algo que a gente comenta muito, a presença das universidades, times universitários, ajudaria muito nesse processo. Ajuda. Quando se tem mais, porque São Paulo é um expoente, por exemplo, que tem muitas faculdades, muitas pessoas querendo investir, dando esse suporte, né? Jaraguá do Sul agora começou com medicina, com outras faculdades. Se tem um polo muito grande, você consegue manter. Porque vai ter atleta que vai jogar basquete e vai fazer medicina. Tem atleta que vai jogar basquete e vai fazer contabilidade, mas eles estão na faculdade. Isso. Né? E aí essa escolha do se eu vou ser profissional ou não, em vez de eu tomar essa decisão com 18, Você com eu 24, posso tomar né? com 23, 24 depois de formado. Foi a questão do próprio Alessandro, que eu falei que faz os projetos lá. Ele estava aqui em Floripa, ele é de Fernandópolis, de São Paulo, né? Estava aqui em Floripa e Jaraguá queria levar ele. Quando o Jaraguá fechou um valor e a faculdade, ele falou, eu vou. Aí. E com a faculdade, hoje ele é diretor de RH da prefeitura lá, entende? Então ele foi aliando o basquete e a faculdade, e os estudos,
para ele foi essencial e foi até onde ele conseguiu. Então, aí nesse caso, Cris, seria um investimento que não é um investimento financeiro, não é a grana que entra no bolso, né? Mas é um investimento enorme, que é o curso universitário, né? Eu acho que isso seria uma estratégia boa para manter as atletas. As meninas do Sub-22, os meninos de Jaraguá, a maioria ganham bolsa. Universitário? Universidades lá, sim. pela Unisociesc, pelas outras que tem lá, né? E também tem essa questão das políticas públicas, que daí a gente tem que dar o aval para a nossa Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Posso falar agora a vereadora, a professora Natália, que então era secretária de Cultura, Esporte e Lazer, que fez a lei do Bolsa Atleta lá para Jaraguá. Então hoje são 400 e poucos atletas atendidos com bolsa. Então eles têm a faculdade, eles têm mais essa ajuda de custo para eles, então eles conseguem se manter no basquete e estudar. Então essa questão da bolsa e também da faculdade é essencial. Até essa idade que tu falou, 23, 24 anos aí... Depende dos títulos que eles conseguem, aí eles vão pleiteando... É por currículo, renovação, né? Da bolsa, exatamente. É isso, aí até dá uma... Como é que é? Dá uma estruturação de sustentabilidade para o projeto, né? Porque o que a gente percebe... o Marcelo já está mais envolvido com o basquete Santa Catarina há mais tempo, né? Mas de 2021 para cá, a gente viu muitas jogadoras, né? Muitas atletas, assim, ó, cracaças de bola, né? Que em determinado momento optaram assim, não, agora eu comecei a faculdade, não estou mais com tempo para treinar todo dia como eu treinava, isso etc. Mesmo. Né? E aí o que acontece? Tu vê um clube que desenvolveu aquela atleta, pegou ela com 12 anos, trabalhou ela 15, 17, 19... mas não vai para o adulto porque ela opta por... Tem as razões dela, obviamente, né? Tem o plano de vida dela, etc. Sim. Mas se a gente puder criar oportunidades para que esse plano de vida seja conciliado com o basquete, né? Pelo menos eu consigo aproveitar uns 2, 3 anos no adulto, e é o que a gente precisa. Né? Porque eu tenho uma equipe adulta sempre cheia, com atletas que vieram da base estando lá, serve de exemplo para as atletas mais novas. Né? E aí eu vou alimentando o adulto com a base, sempre eu crio um ciclo sem fim, como diria o Rio Leão. E tem um detalhe a mais que não é só para o clube ou para atleta, né? É para a modalidade, sabe? É para o basquete do estado. Né? Essa manutenção de atletas que são formadas aí desde os 12, agora com o mini basquete mais cedo ainda, manter esses atletas no adulto seria interessante para o basquete, né? Para a modalidade, não só para o clube específico ou para atleta em específico. Essa condição que a federação também nos dá hoje de ter esse número de jogos por ano faz com que também motive mais os atletas, que no nosso tempo ali a gente às vezes treinava para jogar joguinhos e fora dos joguinhos, ou LESC, que seja, né, a competição da idade, mas jogava 6, 7 jogos no ano, sabe? Quando conseguia jogar isso? E hoje, qualquer equipe aí joga 20 jogos no ano, sabe? Então isso também motiva, né? Dá uma... E jogo 17, às vezes jogo 15 também. Jogo 15. Tem 2 estaduais para jogar durante o ano, grande, mais o JASC, mais... Então isso é legal. E Virley, falando sobre categoria de base ainda, sobre feminino, nós tivemos, né, como já tinha destacado, na fase da pandemia, tivemos uma geração que foi muito prejudicada, né? Pessoal de 12, 13, 14 anos, né? Gente que perdeu a idade para disputar determinadas competições, né, no estado, sempre tinha que disputar com 14 anos, não estava tudo parado, não disputei. Então tem um processo de reconstrução, né, dessas categorias. E hoje nós temos o nosso estadual sub-15, masculino são 19 equipes, não, são 29 equipes no masculino feminino, e 17 equipes no feminino. É bastante equipe. 17 equipes é coisa. Como é que tem a importância de ter um campeonato sub-15 com esse número recheado, de equipes aí para o futuro do campeonato catarinense, futuro do basquete? Eu penso que é um momento para a gente aliar essa ideia, né, de não perder essas atletas, né? Elas vão ter bastante jogos, né? Tem nas ligas já, e as cidades eu penso que deveriam fomentar, apesar de que, como nós falamos lá em Jaraguá, tem vários técnicos, então eles conseguem manter esse fluxo sem desgastar só um, porque 1 ou 2 profissionais não daria conta de tantas categorias, né, acontecendo simultaneamente. E o feminino, eu penso que ele vem numa crescente, eu percebo que vem crescendo. Agora, exatamente o caminho para fidelizar essa meninada ainda, eu penso que no processo a gente vai descobrindo, mas
é muita equipe, né? 17 Mas, assim, a federação, eu acho que teve uma grande sacada já essa questão das ligas, que os menorzinhos ali, do 12, do 13... Então, por exemplo, lá Jaraguá, ele tem a equipe A e a equipe B. A nível de liga, joga as duas equipes. Depois, para a fase estadual, pode passar uma só. Mas já dá o quê? Um arzinho, né, de competição. Então, o processo já vem criando esse gosto. Como vocês falaram, assim, foi amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista, mas, no meu caso, mais alguns, eles vão se empoderando no processo, né, e tendo esse gosto. Então, eu penso que está no caminho certo. Esse fortalecimento ali, 12 e 13 nas ligas. E aí vem essa crescente já no estadual e tomara que consigamos, né, manter essas meninas aí, 17, e daqui a pouco o adulto fortalecendo. Se tivesse mais equipes, precisa desse espelho, né? A gente vê cidades que têm um adulto, a criançada fica lá, né, Sim. esperando bate-bola, Sim, sim. vibrando numa jogada. Faz toda a diferença, né, E um detalhe que você mencionou agora, Vilei, mencionando a federação, e aí a gente pode falar disso porque é o que a gente faz, né? A gente nota que esse investimento que a federação tem em transmissão de jogos, isso tem um impacto nos atletas, principalmente nas famílias dos atletas. A gente vê muitos relatos de os atletas estarem mais empolgados por um jogo que vai ser transmitido. Mais empolgados ainda se esse jogo, além de transmitido, vai ter narração. Então, esse investimento que a federação tem feito, né, e a gente participa disso, porque é nós que fazemos as narrações, isso tem tido um impacto muito positivo na juventude, né? De rede social, de querer marcar trecho do jogo, com a nossa narração em cima, e mandam mensagem para a gente, pedindo para a gente compartilhar. Então, esse investimento da federação de transmissão de jogo também tem um impacto bem significativo. Né? Isso é absurdo que a gente escuta assim, de coisas boas, sabe? Até porque a Virley ia jogar em Joinville. Quando que a mãe ia saber como que ela jogou, o que ela fez, sabe? Hoje ela olha, ela liga a TV, ela vê a filha, vê o filho, sabe? Os amigos. Então, tudo isso é excepcional. Qualquer parte que tenha a imagem para as pessoas é importante. Essa sacada da federação com vocês ainda ficou perfeito, porque para nós, eu, por exemplo, sou árbitro. Várias vezes eu vou lá, deu um intervalo, vou lá e pego o jogo e vou assistir, mas para me ver também, para ver o que eu fiz, para ver se eu corri mesmo, né? O que se falou, qual foi o contexto do jogo. Então, cada um utiliza da maneira ideal para si, assim, né? E essa questão da juventude hoje, para eles ter essa imagem, poder vender, poder fazer esses trechos, deu um bom passe, fez uma bandeja, sabe? Isso para eles é formidável, isso é... Até para o estudo, né, das equipes, comissões técnicas, os jogos, etc. Para os estudiosos, eles utilizam isso. A gente chegava e aí ia conhecer a equipe. Agora tu tem com essa tecnologia, você já sabe para que lado corta, né, qual mão que usa, é bom de lance livre, mata a bola de 3 ou não. Então você tem N estratégicas, né, estratégias que você pode fazer antes, né, de chegar no próprio jogo, para não ser pego de surpresa. E tem a transmissão dos jogos adultos aqui na NSC, né? Que é um outro nossa, isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Ano passado, né, levando para o grande público, né? Isso é muito, muito legal e é um estímulo, obviamente, para os atletas do adulto, né? Esse tipo de transmissão, mas também para quem está na base, né? Claro. Se um dia eu chegar no adulto, meu jogo vai passar na NSC. Essa questão até da transmissão lá em Jaraguá, como tem a câmera, a gente consegue programar. Sim. Nós estamos com o nosso citadino lá, adulto. 8 equipes a gente tem lá em Jaraguá, sabe? De uma Copa Jaraguá, que acontece sempre no início de fevereiro lá, né? Mas é uma Copa curta, daí começa na quinta, termina no sábado. As equipes, a gente podia jogar mais durante o ano. Veio a ideia do citadino. Abrimos a ideia, 8 equipes, 7 de Jaraguá e uma de São Bento. E a gente coloca a transmissão lá para eles, sem narração, né? Mas eles já, quando é dia de jogo, qual é o link? Qual é o link? Qual é o link? A gente quer assistir. E daí agora a gente está vendo com o patrocinador, conseguimos, pode falar o nome do patrocinador? Pode, claro, por favor. Quem ajuda o basquete tem o nosso patrocinador pro citadino, patrocinador master lá, DPCil e a Vila Ferramentas, lá de Jaraguá.
Então eles estão pagando toda a parte de arbitragem e organização é por conta da DPCIL e da Vila Ferramentas. Bacana. Então a gente está conseguindo minimizar os custos das equipes, elas vêm, jogam, a gente vai ter 40 jogos adultos lá de basquete. Quem sabe no futuro, fase com a final aí, narração, quem sabe, fase né? final, porque legal, das legal. 8 equipes vai ter a série prata e a série ouro, e depois a gente vai fazer as finais lá. Ah, que bacana. E Até o também, jogo deixa eu já colocar isso já agora, né? A gente sabe que a gente veio visitar vocês, né? E você sabe que sempre tem que retribuir a visita, correto? Então vocês já estão convidados, Total. estimados, para ir no nosso All-Star Game, Olha no nosso só. Citadino. Quando Que é? legal. Provavelmente segunda quinzena de agosto. Estamos vendo com a federação para ver a questão de data, tudo, né? Então a gente quer fazer uma Sim. boa sacada lá da nossa. Um rádio com convite, Inclusive leva calção, camisa. Tem um cadeirante basqueteiro lá. levar a cadeira. Vocês vão jogar também no nosso Vamos lá. All-Star lá. Então fechou. Certo? Oh, que Vão ser bacana. nossos convidados. Já vou honra começar a lá. treinar agora. Pelo menos para entrar, dar 2 passes, fazer um lance livre, depois pode já Não, não, descansar. aí, mas não, tem me que respeita, não, me participar. respeita, Cris. Me respeita. Tem tempo que a gente joga. Não. Pra dar show. Entre quadra é pra dar show. Perfeito, é o que nós precisamos. All-Star é para dar show, isso aí mesmo. Eu já vou dizer que eu não vou participar do torneio 3 pontos para não constranger ninguém. É verdade. Tá bom. Eu só concordo. Porque a última vez que eu participei, 22 de 25. Errei 2 ou na moto. Mal. O ombro, né? O ombro pesou nesse Eu sou dia. no final do campeonato, eu sou de direito. Fiz 2 úteis com a esquerda, para não faltar a direita. Versatilidade. Ó. Sensacional. Eu queria saber de vocês, seguinte, papo sensacional. Né? Acho que a trajetória maravilhosa de vocês, poder dividir isso aqui, é único. Sim. Aqui para o Basquete Transforma Podcast. Por todo o conhecimento que vocês acumularam no basquete, tudo que vocês vivenciaram, as emoções, experiências, aprenderam com as derrotas, as conquistas, etc. Eu queria ouvir de cada um. Se eu fosse dar um conselho para alguém que está começando no basquete hoje, o que tu falaria para ele, Virley? Para essa pessoa? Se está começando no basquete, já está no caminho certo. Fato. Mas persistir, né? As dificuldades acontecem, mas eu penso que hoje o cenário é muito positivo. Nós temos uma federação excelente, né? Como a gente já elencou aqui N situações. E também não tem idade. Nós tivemos essa iniciativa de fazer um master lá feminino em Jaraguá com meninas. Então, eu tenho que contar um fato que me emocionou demais. Uma atleta veio, nós montamos a equipe, assim, chamamos, olha, vamos fazer um grupo, enfim. E ela entrou para a equipe do Lobas ali para compor a equipe, mas assim, nunca foi uma jogadora só de escola. E quando ela vestiu aquela camiseta, que ela olhou aquela camiseta, foi realmente emocionante. Ela falou assim, gente, isso aqui é um sonho para mim. Ter meu nome e aqui a bandeira da minha cidade. Então, assim, a abrangência a gente só vai ter total quando a gente estiver no meio. A gente aqui falando, às vezes parece um pouco vago, mas assim, não tem idade. O basquete, ele vai, ele transforma, ele emociona desde os pequeninhos, mas assim, ver aquela emoção com quase 50 anos, ela poder vestir uma camiseta com o nome dela e carregar isso motiva para a gente continuar. Então, eu digo assim, o basquete não tem idade para se começar, porque ele é um basquete desafiador, né? A cesta é estimulante e que todos os pais que estão me ouvindo oportunizem, né? Eu penso que o esporte ele é uma oportunidade. Oportunizem aos seus filhos que eles conheçam, né? Esse esporte, porque ele é maravilhoso. Complementar, então, as palavras da minha esposa, né? Porque muito ela já falou, mas a questão de formar para a vida, né? O basquete, além de competitivo, ele te traz amizades que você vai ter para o resto da tua vida. E o objetivo maior é formar pessoas de bem, cidadãos de bem. Uns vão jogar mais, outros vão jogar menos, mas o que compõe a equipe é esse amor fraterno que existe entre os atletas ali, né? E que isso passa de dentro da quadra para fora da quadra. Isso o basquete traz para nós, né?
Eu tenho o Milton, o Nicolas, desde que eu tinha 9 anos. Eu estou com 51, sabe? Então, hoje a nossa amizade é a mesma. Isso transforma a vida das pessoas. E os que vêm depois, que vão fazendo também amizade com você, você leva para a vida inteira. Então, o basquete ele é um esporte para a vida, é um esporte competitivo, a gente volta a dizer, né, que os melhores se sobressaem e vão participar mais e vão fazer as coisas acontecer de maneira diferente, mas o que importa mesmo é o dia a dia que você tem, não é só o jogo. Você joga uma vez, 2 vezes por mês, mas no treinamento tu está todo dia com as mesmas pessoas. Ali se constrói algo muito interessante, muito bom que a gente leva para a vida. Isso o basquete é fora de série. Sensacional. Simplesmente sensacional. Bom demais. Sensacional. Virley e Cris, muito obrigado por terem vindo lá de Jaraguá até Floripa para conversar com a gente. Para a gente é uma honra enorme poder ter vocês tão perto da gente, vocês que nos ajudam tanto, dão tanta moral, nossa base avançada, como a gente brinca, né? De Jaraguá do Sul. E é muito legal ver que desde o começo do projeto vocês nos apoiam, lá na rede social, no Instagram, sempre converso com o Cris, né? Com você também, Virley. É muito legal ver que vocês marcam a gente em postagens, dão dicas para a gente. O Cris já deu dica de selo de qualidade, inclusive. Depois eu conto o detalhe. Então, para a gente é um orgulho, uma honra muito grande poder contar com pessoas tão importantes na modalidade, apoiando nosso trabalho. Então, muito obrigado. Muito obrigado. A Virley foi a primeira que passou o nome dos Rodoboys pra gente falar. É verdade. Na transmissão. É verdade. Primeira vez que ele teve o nome dos Rodoboys. E olha que isso é motivo de orgulho para a criançada. Eles já querem e perguntam qual é o link, porque eles querem passar para todo mundo. Isso foi, infelizmente, foi um jogo que vocês não estava sendo transmitido e não estava sendo narrado. Mas nós temos uma figura épica lá. Agora ele está mais afastado, que ele está trabalhando numa fazenda. O Curupira, que a gente chamava lá. Ele sempre estava nos treinamentos, ajudava em tudo, assim, sabe? Em tudo ele ajudava. E ele também no Rodoboy. E esse dia, ele trabalha na fazenda cuidando de gado. E ele estava trajado de vaqueiro, meu. De cowboy. De piochado, só piochado. Colocou aquele casaco... O Babeiro. O Babeiro lá por cima. Eu falei, por que não é um jogo transmitido hoje? A gente queria ouvir o que vocês iam falar, né, Cris? Mas não... É uma figura. Escola texana, né? Exatamente. Coisa linda. Gente, obrigado mais uma vez, tá? Por dividir esse momento com a gente aqui. É sempre um momento engrandecedor para nós quando a gente consegue extrair, né, a história de vocês, contadas por vocês, né? Então, vocês fazem parte do basquete Santa Catarina, vocês fazem o basquete acontecer e vocês estão contando para nós como vocês fazem isso. Então, muito obrigado mesmo. Realmente o programa foi sensacional. Sempre que a gente fala de crise de Virley, a gente supera as expectativas, né, Marcelão? Vocês são muito massa. É isso aí. Bom, obrigado mesmo. Nós que agradecemos a honra, né? A honra mesmo de estarmos aqui. Isso é fato. A gente queria muito estar aqui e agora deu certo, né? Somos fãs, né? Somos fãs. Não conseguimos ainda o moletom, mas o boné a gente tem, a caneca a gente tem. E a gente quer mesmo Vem uma linha de produtos do basquete. Estamos ensaiando e daqui a pouco vem. Segundo semestre Store, agora podcast, basquete, vai estourar. Já temos o nosso site, né? Vai ter a loja virtual no site, estamos estruturando tudo isso aí também. Vai ser bem legal. Maravilhoso. E a gente tem presente para vocês. Essas canecas, para vocês levarem para Jaraguá. Legal. Uma para cada. Para fazer invejinha nas pessoas. Me senti. A gente também tem 2 camisetas, uma para cada, mas elas não ficaram prontas. Então a gente vai guardar e em momento oportuno, quando a gente for visitá-los lá em Jaraguá, a gente leva de presente para vocês. All-Star, se bobear. Exatamente. Acho que já porque já era para estar pronta, problemas de produção, mas coisas que acontecem. Mas a gente se encontra com certeza, né? Vocês vão estar no 3x3 de Joinville? Com certeza. Nós não estamos na escala ainda, né? Não saiu, mas provavelmente... Mas quem sabe, se não estiver na escala, você vai assistir, né? Tá pertinho ali, né? Quando estiver na escala, vocês vão sentar com a gente para comentar. Exatamente. Isso, bora lá. Fechou. Então, as tem perguntas presente foram pra muito gente, difíceis, vai dar o presente ou não? A Virley falou que só ia dar o presente se as perguntas não fossem muito difíceis. Então vai. Essa aqui é a camisa lá dos Lobos. Ó. Essa aqui é da Nath. Opa. Vamos abrir. Sensacional. Se eu visto uma dessa aqui, eu não erro uma de 3, ó. Já Caraca, que linda.
Tá aí, ó. Caraca, que massa. Ó. Basquete Master. Basquete Master Jaraguá. Aí, ó. Sensacional, hein? Aí o presidente Nicolas lá que Manda um beijo pro Nicolas. Para vocês aí. Que legal, linda, 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 linda. Muito obrigado. Jaraguá, basquete, sensacional. E esse menino aqui, como eu sei que vocês têm nos estúdios de Olha lá, vocês e tudo mais. o cheque. O check. Olha só, cara. Hoje de manhã. Só que tem que ter mais força. No lance livre ele Ele não. nunca foi No bom, lance né? livre ele Não nunca foi foi bom arremessador. O check, ó, ele tava lá na nossa estante, guardadinha. Ele fala, vai longe, ó, vai Vai longe, longe, ó. vai longe, vai Mas tem uma longe. mecânica boa. Tem uma mecânica boa. Ele treinou você. Ele Queria estava fazer lá na bonito. nossa estante, mas estava um tempinho lá. Eu falei, o Check sempre foi um atleta de destaque, né, cara? Ele precisa ter mais destaque. Ah, então, poxa. agora a briga é de vocês. Se Vai vocês têm pros um local em holofotes. comum, que Não, vocês não. Vai pro possam estúdio, deixar. vai pro Giovanotti, estúdio. Só ele às vezes ele fica meio desequilibrado, Eu mas acho- ele tá Típico do cheque. do Check. Eu acho que é muito bom, porque nós temos as fotos do Kobe, do LeBron e do Jordan. E o pessoal sempre falava do Check. Check. Agora o Check tá Agora em tem- 3D ali, ó. Coisa linda. Bom demais. Sensacional. Pô, obrigado, Cris. Obrigado demais. Sensacional. Virley. Obrigado, Ana Vez. Foi ótimo, ótimo, Obrigado ótimo. pelo presente, querido. Obrigado pela presença. Show Que de bola. sucesso, hein, Aldo? Pô, total, absoluto, Mais um Marcelão. episódio, 100%, daquele jeito. Daquele jeito. Então nós vamos terminar com o check nas mãos. Grande check, sensacional. Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Lembrando sempre que o Basquete Transforma Podcast e o Clube do Basquete, nós somos um perfil inclusivo, né? Exatamente, né? Lembrando que a inclusão é a saída para uma sociedade melhor e o esporte promove a inclusão. Então apoie e prestigie os eventos esportivos do seu município. Pratique esporte e jogue, ó. Basquete. E a gente também tem que agradecer, lembrando que a gente tem que agradecer porque tem uns apoiadores do Clube do Basquete, né? Com toda certeza, Marcelo. O Clube do Basquete Podcast, aqui no Basquete Transforma Podcast, tem o apoio da Teutec Solutions, que é uma empresa catarinense que incentiva o basquetebol. E da Soumar Malhas, que nos veste com garbo, elegância, muita qualidade. Se faz isso por nós, pode fazer isso por você também. Então, muito obrigado a todos que acompanharam mais este episódio do Basquete Transforma Podcast. Aproveita e já assiste os outros também, a questão delicia. Então, juízo, fé na vida, respeito às leis de trânsito e aprecie com moderação. Valeu! Bom, muito bom, muito bom, muito bom. Pô, ganhamos o cheque, Marcelo. Olha Caraca. só, cara.